Hoje você vai se deparar com as armadilhas dos investimentos imobiliários. Aqui nós temos 4 grandes informações que são super importantes para você saber e não cair nestas armadilhas. Investir em imóveis em São Paulo não é tão simples quanto se parece. Muitas vezes, quando você busca aquele grande investimento que vai te trazer muita rentabilidade, você pode cair nas garras de vendedores treinados a manipular os dados e te convencer que você está diante de uma verdadeira oportunidade. Mas você deve saber que grandes milagres não existem. Algumas imobiliárias e construtoras treinam exaustivamente todos os dias seus corretores para te convencer. Muitas que colocam grandes metas para os seus corretores, instruem eles com dados, com números que às vezes nem eles mesmos sabem que não existe. E aí, quando você clica no anúncio e é atendido por um desses corretores, e se você não está instruído sobre o mercado imobiliário, pode ter uma grande surpresa depois que assinar o contrato. Então, quando terminar esse vídeo, você não vai cair nessas armadilhas, porque a partir de agora você vai entender porque essas 4 informações são super importantes. A primeira informação, INCC. INCC é o Índice Nacional da Construção Civil. É um reajuste que a maioria das construtoras usam para reajustar todas as parcelas que você tem a pagar, desde a primeira parcela até todo o valor que você tem a pagar para a construtora até a entrega das chaves. Essa é uma informação que muitos corretores às vezes não passam para você, porque justamente pode impactar naquele fluxo que ele está montando para você na hora que ele está vendendo o imóvel. O INCC é mais que necessário. Uma construtora que não usa nenhum reajuste e nem mesmo INCC, você pode ficar desconfiado, porque pode ser que essa construtora não tenha todo o dinheiro para terminar essa obra. Ou seja, na hora que ela está vendendo o imóvel para você, quando passam os meses, o ano, ou 2 anos, ou 3 anos, até a entrega das chaves, todos os materiais de construção vão subir o preço, o salário das pessoas que trabalham na construção civil também vai subir, e se a construtora não repassar isso para o valor da venda do imóvel, o que acontece é que lá na frente vai faltar dinheiro para acabar essa construção. Então, essa é uma informação super importante, que muitas vezes não é passada na hora que está fazendo o fluxo de pagamento. Porque mês a mês, todo o valor que você deve para a construtora será reajustado pelo Índice Nacional da Construção Civil. E não dá para você saber o valor das parcelas até o dia que você pegar as chaves. Porque o valor da porcentagem do INCC a ser reajustado, ele é divulgado mês a mês. O que o corretor pode te mostrar é como foi o INCC ao longo dos últimos 12 meses. E aí você pode ter uma projeção do que possa ser no próximo ano. Aqui está a variação dos últimos 12 meses do INCC de quando eu estou gravando esse vídeo. Você pode ver que aumenta bem pouquinho por mês. Mas se você não souber dessa informação, se o corretor não te falar essa informação, você pode ter uma surpresa quando você receber o primeiro boleto. Segunda informação importante. Você sabe o que significa a sigla HIS e HMP? Se você é um investidor do mercado imobiliário, essas siglas são muito importantes. HIS significa Habitação de Interesse Social e HMP, Habitação de Moradia Popular. Aqui em São Paulo, a prefeitura geralmente dá incentivos às construtoras que têm unidades HIS e HMP no seu empreendimento. Porém, ela tem que se comprometer que ela vai vender esses imóveis para pessoas que precisam de moradia popular. São pessoas que ganham até 6 salários mínimos no caso de HIS e são pessoas que ganham até 10 salários mínimos no caso do HMP. O investidor pode comprar uma unidade HIS ou HMP? Pode sim. Só que ele tem que saber que ele só vai poder alugar ou vender essas unidades para pessoas que se enquadrem na lei do HIS e do HMP. Isso impacta diretamente na sua rentabilidade, porque você não vai poder locar por Airbnb, você vai ter que locar em longa temporada e também o valor do aluguel não vai poder ultrapassar 30% da renda de quem estiver alugando o seu imóvel. Para os investidores que querem alugar por Airbnb, essas não são uma opção. O que acontece é que o investidor, quando vê um anúncio que o imóvel está muito barato, ele clica no anúncio querendo saber informações para poder investir. E se o corretor não avisa que essa unidade é HIS e HMP, o que é obrigatório avisar, muitas vezes o investidor ele chega só lá no final, na hora de assinar o contrato. Quando ele lê o contrato, ele vai ver que essa unidade ela é destinada a habitações de interesse social
ou habitações de movimento popular. E aí ele não vai poder alugar esse imóvel para locações de Airbnb e ter uma maior rentabilidade. Essa também é uma das maiores reclamações que existem dos investidores por não serem informados quando é um HIS ou quando é um HMP. Vamos agora para a terceira informação que pode ser uma armadilha quando você for comprar o seu imóvel. Rentabilidade é uma das informações mais conflitantes no mercado imobiliário para os investidores. Eu sou especialista aqui em São Paulo em investimentos imobiliários e muitas vezes eu vejo anúncios de corretores dando rentabilidade de 2%, 3%. Isso é uma coisa incrível que não existe. E aí o investidor, às vezes sedento por ter uma alta rentabilidade, clica no anúncio e ele é atendido por um corretor que já foi treinado com os dados totalmente manipulados para provar que aquela unidade dá realmente 2, 3% de rentabilidade. E se o investidor cegamente for por esses dados, quando ele for alugar pela primeira vez, ele vai ver que esses dados estavam totalmente incorretos. Mas aí o corretor já vendeu a unidade, já recebeu a sua comissão e aí a bucha fica para o investidor. O que isso faz no mercado é uma total descredibilidade dos investidores. Muitas pessoas, às vezes, ao ver esses anúncios enganosos, já nem olha para o mercado imobiliário, porque sabe que isso é impossível. Mas infelizmente, as pessoas que nunca investiram e que não sabem o que é rentabilidade ou quanto pode dar uma rentabilidade no mercado imobiliário aqui em São Paulo, caem nesses corretores. E aí se ele não verificar realmente os dados, aí ele vai comprar essa unidade pensando que seria muito melhor do que ele imagina. Olha, a rentabilidade real aqui em São Paulo, se você pegar entre 0,8% e 1,2%, já é uma ótima rentabilidade. Mais do que isso, líquido no seu bolso, olha, desconfie. Todo mundo sabe que uma locação tradicional, ela dá em torno de 0,4%. Agora, se você consegue 0,8% a 1,2%, isso daí já é uma ótima rentabilidade, porque o imóvel, ele não te traz só a rentabilidade como benefício. Além da rentabilidade, ele traz também a valorização. Porque no mercado imobiliário, por exemplo, se você investe R$500 mil no imóvel, você vai ter lá a sua rentabilidade todos os meses garantida e além disso, você também vai ter a valorização do imóvel. Que no mercado financeiro não é assim. Se você coloca R$500 mil no mercado financeiro, você tem lá a sua rentabilidade. Só que aqueles R$500 mil ele vai se defasando. No mercado imobiliário, ele vai cada vez mais valorizando. Então, se você vê um anúncio acima de 1,2, desconfie. Mesmo que você vá clicar no anúncio e vai conversar com o corretor, tenha todas as informações, todos os dados, busque outras fontes para que você se comprove realmente do que aquele imóvel está dando de rentabilidade. Então não adianta você ver um anúncio ou um corretor te falar que um imóvel vai dar mais do que 2, 3% de rentabilidade. Isso daí, muitas vezes, eu não posso dizer que são todas, mas muitas vezes, a grande maioria, 99% das chances, é apenas uma manobra de números para tentar te vender um imóvel. Então não se iluda querendo ter muita rentabilidade, que com certeza você vai cair num desses corretores que são treinados exaustivamente para te trazer números que não existem. E agora então vamos para a quarta informação que você precisa saber para não cair nas armadilhas dos investimentos imobiliários: valorização, flipagem ou alavancagem. Essa informação é uma das campeãs de treinamentos em imobiliárias e construtoras. Eu mesmo já trabalhei em imobiliárias que existiam treinamentos para ensinar o corretor a falar sobre valorização, alavancagem / flipagem, onde esses treinamentos iriam querer provar para o cliente que ele iria comprar o imóvel num determinado valor e daqui a 1 ano, no máximo 2 anos, a própria imobiliária iria conseguir vender esse imóvel às vezes o dobro do preço, tendo 100% de valorização, 100% de lucro naquele imóvel. E por esses treinamentos serem muito furados, eu com certeza nunca fiquei numa dessas imobiliárias. Quando tinha o primeiro treinamento que falava sobre isso, no dia seguinte eu não estava mais na imobiliária, porque eu sabia que isso não existe. É impossível você prometer para um cliente que você vai vender um imóvel para ele e daqui a 1 ano, 2 anos, esse imóvel vai estar valendo o dobro do preço. A valorização hoje em São Paulo está em média 8, 10, às vezes 15%, dependendo da região e do preço que você vai pagar no lançamento. Conseguir 100% de lucro no imóvel
é muito, mas muito difícil, quase impossível. E essa promessa que muitos corretores são treinados a dar para o seu cliente, muitas vezes vem com ainda uma promessa a mais. A promessa de que a própria imobiliária vai conseguir vender esse imóvel. Aí realmente o comprador vai se decepcionar com toda certeza. E muitas vezes isso não é nem culpa do corretor. Muitas imobiliárias pegam corretores chamados calça branca, aquele que nunca trabalhou no mercado imobiliário, pagam um curso do Cresce, mas os treinamentos dentro da própria imobiliária são feitos para colocar esses números para que ele apresente para o cliente. Então é muito importante que quando o cliente receber uma informação dessa, ele pesquise muito mais antes de fechar o negócio. Promessas muito atraentes no mercado imobiliário, que são acima da média, essas daí são as que mais você deve desconfiar. Então, como eu disse, não existe mágica no mercado imobiliário. O que existe mesmo é um trabalho de estratégia de investimento, onde você, ao saber o que o cliente deseja da sua vida, o corretor que realmente é um corretor que se preocupa com a vida do cliente, ele vai montar um cronograma, ele vai montar uma estratégia de acordo com o que o cliente deseja para que ele conquiste o que ele quer na vida dele. E não adianta querer grandes saltos de rentabilidade e valorização. Existe uma média do mercado, existe uma métrica a ser seguida. E o que vier muito além disso, com certeza, são corretores que são treinados para enganar o cliente e simplesmente fechar a venda e lá na sua imobiliária bater o sininho falando que vendeu mais uma. Então o que muitas imobiliárias fazem? Ensinam o corretor a vender a qualquer custo, porque pelo menos vai aumentar o VGV e vai aumentar a comissão. O VGV é o valor geral de venda da imobiliária. Então a imobiliária vai ter recordes de venda, o corretor vai ganhar o seu dinheiro, só que quem fica na mão é o mercado imobiliário, são os investidores. É a credibilidade do mercado imobiliário. Por isso que muitas pessoas elas não gostam e não confiam no mercado imobiliário, diante de tudo que já foi feito e ainda diante de promessas que existem, que corretores são treinados a falar para o seu cliente tentando fechar a venda. Então, se você quiser realmente investir no mercado imobiliário, primeiro pense o seguinte: o mercado imobiliário é um mercado de segurança, de estabilidade, de construção de patrimônio. Você precisa de um profissional que não está preocupado apenas com a sua venda. Ele está preocupado em trazer uma prosperidade para você, em fazer com que você construa patrimônio, tenha renda, não com milagres, não com grandes milagres, mas com uma estrutura bem montada, uma estratégia bem montada, onde você vai ter construção de patrimônio, solidez e um investimento que realmente nunca vai cair. Ele vai se manter sempre. O investimento imobiliário é o único investimento que se manteve crescendo durante todas as crises do Brasil. Com certeza, eu confio no mercado imobiliário, eu confio nos investimentos do mercado imobiliário. Agora, você tem que confiar no seu corretor. E se você precisar de uma pessoa que é especialista e pensa muito mais do que na venda, pensa na sua vida e também na credibilidade do mercado imobiliário, eu estou aqui para te atender.